tema que eu escolhi é o Jovem Empreendedores no Saneamento, e foi muito um pouco do que eu senti de carência de vocês na última palestra. Como é uma palestra voltada para um público de graduandos em engenharia ambiental, então eu tentei desenhá-la para isso. Então, no nosso último contato lá, que eu falei sobre o marco regulatório de saneamento, minha esposa não aguenta mais eu falar sobre o marco regulatório, eu vi que vocês tiveram uma tendência a questionar sobre a empresa que a gente tinha, como que funcionava, e como o tema foi livre, o tema me propôs foi livre, desde que seja voltado ao saneamento, eu resolvi falar sobre empreendedorismo. Dividi nossa apresentação em 7 tópicos, inicio com a apresentação breve, vamos falar sobre o cenário atual do saneamento, e vou focar nas áreas de água e esgoto. Trago também alguns impactos recentes, que na minha ótica, eles influenciam o empreendedorismo na área de saneamento. Falar sobre os jovens empreendedores, quem são eles, falar um pouquinho sobre o perfil dos jovens empreendedores. Trago um caso concreto para apresentar para vocês. A cereja do bolo, a estruturação. Então, eu vou aqui passar para vocês como que se deu a estruturação da minha empresa e como que a gente atua. Então, passo a passo, tudo que a gente fez. E trago também algumas sugestões para quem quer começar o seu negócio, independente da área. Acho importante seguir os passos. E, por fim, meus contatos. Então, me apresentando, eu me chamo Micael Vasconcelos. Hoje eu sou sócio proprietário da Migra Ambiental. Sou engenheiro sanitarista e ambiental pela Universidade Estadual da Paraíba. Fiz uma graduação sanduíche. Então, eu fiz uma parte da graduação em Engenharia Civil e Ambiental lá em Portland State University, lá no Oregon, nos Estados Unidos. Sou especialista em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico pela Estácio de Sá. E atualmente eu faço MBA em Gestão de Projetos e Processos, pelo IPOC. Eu tenho experiências em licenciamento ambiental, geoprocessamentos, tratamento de efluentes e água. Meu último cargo foi como coordenador técnico operacional, e aí lá eu era responsável tanto pelo setor de produção, como setor de centro de controle operacional, em uma PPP responsável pelo abastecimento de mais de 400 mil pessoas lá no interior do Agreste Alagoano. Falando um pouquinho sobre o cenário atual, são apenas 83,7% da população brasileira que tem acesso à água. Isso equivale a aproximadamente 35 milhões de brasileiros sem acesso à água. A região norte, que eu acho que é o nosso maior público, tem o menor percentual de abastecimento. Então, menos de 60% da população norte hoje tem abastecimento de água nas suas residências. A média nacional de perdas hoje é aproximadamente 40%, e isso equivale ao abastecimento de 63 milhões de pessoas. Se a gente combatesse essas perdas de 40%, eu conseguiria suprir a minha deficiência de 35 milhões e ainda tinha uma redução na produção de água. Eu deixaria de extrair mais recurso hídrico da natureza. E vou fazer um adendo aqui. Semana passada eu estava assistindo uma palestra de um cientista em saneamento e ele comentou que estava apresentando para outros países nossa meta de perdas. Então, o Brasil tem como meta de perdas 30%. E, ao finalizar a palestra, foi chamada a atenção que tinha um erro na apresentação. Não era 30%, era 3%. E aí ele, todo constrangido, foi justificar. Não, a nossa meta é 30%. Muito distante de países de primeiro mundo. Lá nesse seminário, o palestrante comentou que as médias eram 8%, coisas desse tipo. E nossa meta é reduzir para 30%. Fazendo outro adendo, lembrando que, segundo as metas do novo marco regulatório, nossa meta de universalização até 2033 é de 99% da população. A gente tem que sair de 83,7% para 99% até 2033. Quando a gente vai falar um pouco de esgoto, o cenário é mais caótico ainda. Quase metade da população não tem acesso à coleta de esgoto. Estou falando de quase 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto. E a região norte, mais uma vez, é a que tem o menor percentual de coleta de esgoto. Esses são os dados do Instituto Trata Brasil de 2019. E aí o que me parece é que quanto maior a disponibilidade de recursos hídricos, menor é o investimento em obras de saneamento. Então, você vê a região norte, tanto no que diz respeito ao abastecimento de água, quanto à coleta de esgoto, é a que tem menor percentual, seguido da região nordeste, que é de onde eu falo. Falando ainda sobre esgoto, eu coleto 54%, mas apenas 49% desses esgotos são tratados. E em 2017, isso é um dado curioso, o equivalente a 5.600 piscinas olímpicas de esgoto foram lançados.
sem tratamento na natureza. Estou falando de esgoto bruto, in natura, que sai aí dos efluentes de indústrias, esgoto doméstico, e foi lançado diretamente na natureza sem o devido tratamento. E a gente, como profissional de saneamento e até as pessoas que acompanham, têm ciência do dano que isso é causado. Não só para a flora, mas também para a fauna. E um outro dado, falando sobre as metas de universalização, para água 99% e para esgoto 90% de todo o esgoto do Brasil deve ser coletado e tratado até 2033. E aqui eu trago um pouquinho dos impactos recentes que, para mim, na minha ótica, influencia o empreendedorismo na área de saneamento. E aí, quando eu falo impacto recente, geralmente a gente tem a ideia de impacto ser algo negativo, mas impacto nada mais é que uma consequência, e ela pode ser positiva ou negativa. Então, os impactos recentes que eu trago são impactos do ponto de vista mais positivo, olhando o copo um pouco mais cheio. Então, um dos pontos, a pandemia, o Covid-19, logicamente trouxe diversos problemas para todo mundo, muitas perdas, perdas humanas, perdas físicas, perdas financeiras, mas ele também trouxe algo positivo para a gente, que eu chamei de aproximação pela virtualização. O que é isso? A facilidade que agora a gente, como empresa, tem de se conectar com o mundo. Hoje eu consigo, inclusive eu coloquei o exemplo do Pará, porque a gente executou um serviço de adequação de uma estação de tratamento de água lá no interior do Pará, sem nunca ter pisado no Pará, nunca nem fui no Pará. E por essa normalização da digitalização, hoje é normal ser digital, não ter esse contato mais físico, foi muito produtivo para a gente. E fora que o custo do projeto caiu drasticamente, porque eu não tive que me transportar, então não tive custo de transporte, deslocamento, alimentação e hospedagem. Então, esse efeito da pandemia foi positivo para a gente como empreendedor. A pandemia também trouxe a importância do saneamento básico para combate a pandemias. Acho que nada foi mais falado do que água. Lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos. Mais uma vez, destacando a importância do saneamento básico para combate de pandemias e endemias. E também a coleta do esgoto, né? Alguns estudos foram desenvolvidos e descobriram que havia sim a contaminação pelo Covid no esgoto. Então, um esgoto controlado, coletado e tratado também acaba eliminando essa possibilidade de contaminações. E o empreendedorismo surgiu como alternativa de renda. Muitas pessoas, é sabido, perderam o emprego. Muitas perderam o emprego. E aí o empreendedorismo acabou vindo como algo para suprir essa renda que não existe mais. E aí eu trago um gráfico da fonte do Sebrae, um levantamento realizado nos últimos anos. A taxa de empreendedorismo de negócios nascentes, são negócios que surgiram agora, surgiram em 2020, que tem só 3 meses de vida, ele é o maior dos últimos 20 anos. O último valor que foi um pouco exorbitante foi lá em 2002. E a gente já ultrapassou em 2020 esse valor. Então, mostra que a pandemia também tem trazido esse efeito benéfico para a população. Outro ponto que eu trago como relevante, outro impacto, é a consciência da população. A população está cada vez mais exigente, exigindo que empresas tenham atitudes sustentáveis, inclusive sendo um dos pré-requisitos, às vezes, para decidir se compra ou não um produto de uma empresa. Às vezes eu tenho o mesmo produto de 2 marcas, mas eu, por ter uma consciência sustentável, eu verifico qual que é o padrão daquela empresa e se aquele produto realmente é sustentável. E isso passa a ser um dos modos para eu selecionar aquele produto como o melhor para mim. E outro ponto positivo também é a oportunidade de ofertar palestras e treinamentos. Como a população está cada vez mais exigente do ponto de vista sustentável, isso oportuniza que nós, empreendedores, consultorias, acabe construindo, como o professor Juan falou, a gente diz que há uma necessidade, sim, de conscientizar os colaboradores das empresas e oferece o serviço que é uma palestra, um treinamento. Então, a gente cria a dependência, a necessidade, e a gente oferece o produto. Então, são 2 pontos que realmente existe um ponto negativo, mas que traz muitas coisas positivas para a gente como empreendedor. Outro impacto, outra consequência que eu trago é a governança ESG ou ESG, que nada mais é que, eu até anotei, as empresas têm tratado isso como
o padrão ouro do mundo dos negócios. Então, nada mais é do que empresas precisam adotar melhores práticas ambientais, precisam promover impacto social positivo e adotar uma conduta corporativa ética. Veja que agora o meio ambiente, a sustentabilidade está em um dos pilares das empresas. Isso gera mais o quê? Mais oportunidade para a gente, gera mais mercado. Isso, às vezes, é tratado até como um dos pré-requisitos para que investidores externos façam um importe de capital em algumas empresas. E, por fim, mas não menos importante, sim, peço perdão, demandas por projetos socioambientais. O ISD acaba também nos demandando mais projetos socioambientais. Então, as empresas acabam buscando consultorias para desenvolver projetos socioambientais. E aí o projeto tem ganho para todo mundo. Tem ganho para a sociedade, no qual o projeto vai ser inserido e desenvolvido. Tem ganho para a empresa, que vai vender aquele produto como algo social, como legado social dela. E tem ganho também para a gente, como empresa, de conseguir desenvolver e oferecer mais um produto. O novo marco regulatório, como último ponto, já falei muito sobre ele, não vou me ater, mas ele é um divisor de águas para a gente, profissional de saneamento. Ele acabou inserindo o setor privado de igual a igual com o setor público. E a gente sabe, eu sou servidor público, e sei que as velocidades entre os entes públicos e privados é totalmente distinta. Então, essa celeridade do ambiente privado acaba também gerando mais serviços, mais demandas para a gente. E também traz metas desafiadoras, como as que eu mencionei no slide passado, como as metas de universalização. Eu tenho que ter 99% da minha população com abastecimento de água até 2033, e 90% da minha população tem que ter coleta e tratamento de esgoto também até 2033. Além das outras metas, né, de lixões devem ser extintos até 2024 e etc. Aqui, falando sobre consciência da população, eu havia esquecido de mencionar, essa foi uma manchete que eu tirei há 2 dias atrás, e aí quem disse isso foi o vice-presidente da República, que as empresas brasileiras elas serão mais cobradas por compromisso ambiental. E na matéria ele falava que a Amazônia ela tem que ser tratada como algo realmente significativo para o mundo, não só para o Brasil, e as empresas devem respeitá-la. Falando um pouco sobre jovens empreendedores, vocês estão me ouvindo? Está conseguindo acompanhar? Sim, Micael, tá tudo tranquilo. Perfeito. Eu selecionei algumas matérias mais recentes falando sobre jovens empreendedores, que é o nosso foco de hoje. E aí uma matéria diz: o Brasil deve atingir marca histórica de empreendedorismo em 2020, e a gente já viu naquele gráfico que sim, a gente atingiu uma marca histórica. Jovens empreendedores lideram, aquecem o mercado e crescem em número no Brasil. O Brasil está no topo do ranking mundial de empreendedorismo. E 60% dos jovens com até 30 anos querem ser empreendedores, mostra levantamento. São matérias recentes, de 2020 para cá, que mostra que o empreendedorismo é algo crescente e latente na população brasileira. Eu acho que grande parte da população brasileira já nasce com aquela vontade, embora não saiba em que atuar, mas aquela vontade de ser dono do seu próprio negócio. E aí fui fazer uma análise dentre essas matérias e fazer mais algumas pesquisas para tentar identificar qual que é o perfil ou os perfis dos empreendedores brasileiros de até 30 anos, os jovens empreendedores. E aí esses jovens, eles buscam maior retorno social, ambiental e econômico, eles também buscam protagonismo e liderança, eles buscam empreendimentos de microempresas do setor de serviços. Existe o setor de serviços, que é oferecer realmente um serviço e não um produto, uma venda de um computador, de um mouse, de uma geladeira, de um fogão, mas de um serviço. Buscaram realizar mais cursos empreendedores antes de iniciarem suas jornadas, mostra que é um público mais capacitado, é um público que tem estudado antes de começar um novo negócio. Buscam independência através de empreendimentos, boa oportunidade profissional e flexibilidade no uso do seu tempo. A sociedade de hoje, os jovens de hoje, essa nova geração, ela quer sim ter autonomia, prefere trabalhar por metas do que trabalhar naquele horário rígido. Então, esse é um pouco do nosso perfil, e eu me incluo nesse perfil. Para alguns, a motivação surgiu da falta de acesso
Há outras formas de emprego, então não conseguiu um emprego formal, um emprego informal, e resolveu empreender para manter sua família ou manter suas necessidades básicas. Alguns buscam empreender para complementar sua renda, e aí eu coloquei uma observação em um país que os preços avançam diariamente. Então, no país que a gasolina sobe todos os dias, energia, gás, tudo sobe, algumas pessoas estão partindo para o empreendedorismo como alternativa para suprir as necessidades básicas, porque o salário formal não está conseguindo mais arcar com suas necessidades. E alguns também estão para dar continuidade a uma tradição familiar. Uma padaria que já vinha de pai para filho, e alguns acabam inserindo nesse meio para dar continuidade a um legado familiar. Trazendo como caso concreto, eu apresento para vocês a Migra Ambiental. Essa é nossa empresa, é uma empresa de consultoria, oferta serviços, como havia mencionado, e nosso foco é qualidade e sustentabilidade. E aí ela surgiu do inconformismo meu e de minha sócia, Graziella, que está aí na foto, engenheira química de formação. Então, a gente era inconformado, como a gente trabalhava numa empresa privada, um grande grupo, a gente contratava serviços. E muitos deles não vinham como a gente esperava, fazendo necessário a gente, às vezes, fazer revisões, devolver projetos para revisões. Então, a gente viu que existia essa carência no mercado de alguns serviços, de entregar um material já pronto, já conforme, todo revisado, ok para o cliente. E foi aí que a gente nasceu. A gente nasceu para realmente tentar suprir essa deficiência que a gente chegava no mercado. E aí o nosso propósito é entregar soluções ambientais, como eu havia comentado com o professor Juan, as empresas possuem um problema e elas nos contratam para dar uma solução. A empresa quer uma solução. E nossa solução é uma solução ambiental, uma solução sustentável, com alto valor agregado, de modo autêntico, comprometido, honesto e inovador. E aí a inovação eu trago mais à frente, a gente vai conversar sobre a estruturação, é o slide que eu vou mais demandar tempo, mas a inovação está nos pequenos detalhes. Eu trago, inclusive, uma fala do Murilo Gun, que ele fala da combinatividade. Inovar não precisa você gerar algo surpreendente que vai mudar o mundo, mas você pode combinar ações, soluções de outros meios, trazer para o seu meio. Ou combinar soluções já existentes e entregar uma solução mais completa para seu cliente. E aí, falando sobre a estruturação. Aqui na estruturação, eu trago o caso concreto, a aplicação da Migra, e que, para mim, na minha ótica, ele é aplicável para todos os tipos de empreendimentos, ou para a grande maioria, de saneamento. Então, a gente inicia num sonho, o sonho de ser empreendedor. Quando eu fui analisar meu perfil, era um sonho ser empreendedor, embora trabalhasse em empresa privada, eu sempre quis ser empreendedor. Um ponto crucial para mim, para quem quer ter seu próprio negócio, é o planejamento. O planejamento é a base, gente. Sem planejamento, não abra um negócio, porque a tendência realmente é quebrar, eu falei. E aí eu trouxe alguns pontos para a gente discutir juntos. O primeiro ponto que você deve pensar ao querer abrir seu negócio, é decidir se vai ser solo ou em sociedade. Você quer trabalhar sozinho ou você quer trabalhar com um parceiro? E dividir responsabilidades, competências e também dividir os lucros. Fazer uma pesquisa de mercado, verifica se aquele teu negócio ele é viável, se ele é atual, se existe demanda para aquele negócio, como o negócio de saneamento. Nos slides passados, eu demonstrei para vocês que existe uma necessidade, uma demanda por serviços ambientais crescente. Hoje ela ainda talvez esteja engateando, mas a tendência é crescer cada vez mais com essa questão das metas da universalização. Conversar com empreendedores experientes, buscar quem já está no ramo, conversar com eles, independente da idade. Quando eu falo empreendedores experientes, não é uma pessoa mais velha, mas sim uma pessoa que está há mais tempo no ramo, conversar, discutir a viabilidade realmente. Eu consigo realmente deixar meu emprego formal e viver só de consultoria, viver só com minha empresa, quais que são os riscos. Converse com pessoas experientes, tente absorver o máximo possível delas. Elas são muito solícitas e sempre tem muito para contribuir. Criar um plano de negócios. O plano de negócios, eu acho que foi o que mais demandou tempo da gente para abrir a empresa, mas que quando a gente construiu, a gente viu, está pronto. A gente já pode realmente tocar.
E no plano de negócio, utilize ferramentas de gestão, utilize o Canvas, verificando quais que são os requisitos, as premissas, os riscos, quem são os agentes que estão envolvidos. Depois pesquisa o Canvas. Tem outra ferramenta também, a matriz SWOT, para você verificar realmente existe viabilidade, quais que são as ameaças que existem no meio. E aí você se prepara para abrir seu negócio. Tem uma fonte de investimentos clara. Se você vai sair do seu emprego formal, você precisa ter uma fonte de investimentos, pelo menos um capital separado para a abertura da empresa, porque existem taxas, tributos, custas, então existem muitas coisas envolvidas para a abertura da empresa e para a manutenção, até você conseguir seu primeiro projeto. Vamos ser realistas que você não abre a empresa e vai chover projetos porque o mercado precisa, não. Do mesmo jeito que o mercado precisa, existem outras consultorias que já estão consolidadas no mercado, então você tem que fazer todo um trabalho de prospecção, que a gente vai falar no próximo tópico, para atrair clientes. Cuidar da identidade visual, esse para mim é um ponto crucial também. Dentro do planejamento, é sua marca, você montar sua marca. A migra é uma avezinha com a folhinha e com uma gotinha. Gente, ali tem todo um significado. Aquilo é uma asa branca, é uma ave migratória, vem de migra, e migra é Micael e Grazi, então tem todo uma história, tem toda uma conjuntura. Aquela marca não foi criada do nada, a gente contratou uma empresa especializada, falou nossa necessidade, a gente está no Nordeste, é uma situação de seca, então tem toda uma conjuntura. E eles montam fardamento, capacete, cartão de visita, você tem sua marca pronta. Site, que é muito importante também, que é como as pessoas vão enxergar seu trabalho, mídias sociais, Facebook, Instagram, tudo uma empresa é contratada e lhe entrega pronto. Contratar uma empresa de contabilidade, de preferência uma empresa de referência. Se você puder investir em um contador experiente, invista no contador experiente. Às vezes você paga mais um pouco agora, mas lá na frente você tem uma redução no imposto que ia ser cobrado. Então, contrate uma empresa que já tem anos de experiência no mercado. E a gente sempre tem um amigo ou outro que é contador, mas talvez não tenha a experiência que a gente necessite nesse momento. Cria uma planilha de precificação, é até algo engraçado, mas foi a maior dificuldade para a gente no início, foi saber como que eu vou cobrar por um projeto. Chegou um projeto aqui, Micael, você vai fazer uma adequação de uma casa de química de uma estação de tratamento de água. Micael, você vai fazer, a Migra, na verdade, não Micael. Migra, você vai fazer uma estação de tratamento de efluentes. Como que eu vou cobrar? Então, construam uma planilha de precificação. Eu já vi alguns cursos eles dão valores tabelados. Se você é um empreendedor júnior, você vai cobrar 50, exemplificando. Se é pleno, vai cobrar 80, isso por hora. Se for sênior, vai cobrar R$100 por hora. Talvez seja um método se você realmente não conseguir desenvolver a tabela de precificação, mas o mais adequado é você construí-la. Na tabela de precificação, você vai incluir seus custos para existir, o que você paga de água, se você tiver um estabelecimento físico, água, internet, os seus deslocamentos, então tem gasolina que você tem que pagar para visitar um cliente, cartões de visita, tem o salário da contadora, então tudo isso entra como custo fixo. Você vai colocar também seu prolabore, você trabalha, você quer receber o seu salário, então vai colocar também seu prolabore e vai definir um lucro. Eu quero lucrar 10%. Até porque a empresa precisa crescer, precisa ser escalável. Então você tem um custo para existir, o custo para lhe pagar e um custo para a empresa crescer. Então, junta tudo isso, vê quanto que dá, todos os seus custos, e divide isso por 220 horas no mês. Então você vai ter o seu valor por hora. Então, é extremamente interessante você fazer isso, porque você sente segurança, inclusive, ao propor qualquer serviço. Qualquer serviço, não, meu valor é esse. E também, gente, se a pessoa quiser baixar muito, valorize seu trabalho. Eu até deixo como uma dica, mais à frente eu vou falar, mas você não precisa enriquecer no primeiro projeto, mas também você precisa valorizar seu trabalho. E determinar as áreas de atuação do saneamento. O saneamento tem 4 grandes grupos, a gente sabe, e aí você precisa determinar. Não, eu vou trabalhar só com água, eu vou trabalhar só com resíduos. Não, só com efluente, só com esgoto. Então, defina qual que é a área que você vai atacar. Nós resolvemos atacar todas as áreas.
essa foi a estratégia que a gente adotou. Nosso receio era focar em uma única área e não ter serviços. Mas nossa ideia é, iniciamos com as 4 e vamos afunilando, até ser especialista em uma determinada área ou aquela área que tem maior retorno para a gente. O segundo ponto é o ponto de prospecção, que é um ponto crucial também, que eu trago aqui para vocês, que a prospecção nada mais é que buscar clientes, buscar fornecedores, parceiros, é a busca. Você precisa prospectar. E não só buscar, mas você precisa reter. Você precisa encontrar um cliente, ofertar um serviço, ele lhe contratar, e se ele precisar do serviço daqui a 2 meses, 3 meses, ele lhe buscar novamente, porque o serviço que você entregou foi um serviço de qualidade. Então, alguns meios. Existe o network, que é algo... São contatos que você já tem no dia a dia, que você já teve em outras experiências. Ajuda muito o network para você colocar sua marca na mídia. Existe o cold e-mail, cold call. Cold e-mail são e-mails padrões que você cria, mas que são específicos para um determinado cliente. Por exemplo, eu vou prospectar um shopping. Então, eu estudo aquele shopping, crio um e-mail sobre aquele shopping, dizendo, ó, você tem esse problema e eu consigo ofertar essa solução. Ou uma empresa que teve uma licença ambiental indeferida, e aí você diz, ó, ela teve uma licença ambiental indeferida. Empresa, você está com essa licença aqui irregular, e eu ofereço esse serviço para a gente regularizar. Então, é uma forma de você ofertar seu serviço para um potencial cliente. Isso pode ser feito por e-mail, como também por ligação. E aí vai do seu preparo e do seu agrado. Se você se sente seguro realmente para ligar para o cliente e dizer, ó, você precisa disso, 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 está a par de todas as respostas, caso ele faça a pergunta, o cold call ele é mais oportuno. Gente, isso aqui foi o que se adequou para a gente, mas cada empresa pode ter seus métodos. Estou passando o que a gente pratica. Faça a prospecção não só de clientes, mas também de parceiros. Tão importante quanto clientes são os parceiros. Eu fiz um slide à parte só sobre parceiros. Busque sites de agências e superintendências. Nesses sites você consegue ver atualizações de normas, vocês conseguem verificar também essas licenças que foram indeferidas. Então, tudo você consegue ver nesses sites. Então, é uma fonte muito boa para quem quer estar prospectando, quem está buscando trabalho. Analisar as propostas e, se preciso dizer não, não é porque a proposta chegou para você que ela é para você. Eu vou deixar algumas dicas no final, mais à frente, no que eu chamei de árvore da sabedoria, mas existem propostas que não estão de acordo com o que você precisa naquele momento. É uma proposta que você só vai receber daqui a 1 ano, 2 anos. Se é uma empresa que iniciou agora, você precisa de capital. Então, você precisa de propostas menores, talvez, de serviços menores, para fazer o capital girar. Quando você tiver já esse capital, é que você vai pegar serviços maiores, que demandem mais tempo e que você realmente tenha um retorno mais demorado. Pratique preços coerentes. Já falei sobre preços coerentes. Nem para mais, nem para menos. Se você tem uma planilha de precificação boa, você consegue praticar um preço coerente, ser concorrente no mercado. E apresentar seu diferencial. E aí, semelhante ao que eu falei da inovação, o diferencial é de cada empresa. Cada empresa tem seu diferencial. E é do jeito que você vende. Seu diferencial vai ser do modo que você vende. Pode ser algo inovador, uma tecnologia diferente, ou como pode ser, você é a empresa que vai resolver esse problema mais rápido, em 5 dias, a concorrência dá 10, você dá 5 dias, o menor preço. Então, você tem que desenvolver seu diferencial. Afinal, a gente não quer ser mais uma empresa de consultoria dentre todas, né? Então, planejei, coloquei em prática, comecei a buscar clientes, e agora eu vou executar. Já fui contratado, vou executar serviço. Um dos pontos é construir uma equipe por projeto. O que é isso? A depender do tipo de projeto, você vai precisar de um engenheiro estrutural, de um biólogo, de um químico, de um físico. E você não tem como deixar todos esses profissionais na sua folha. Você não tem como contratar e estar pagando salário. Então, você vai montar equipes por projeto. Então, se esse projeto demanda esse tipo de serviço, você vai montar uma equipe com todos os profissionais que aquele projeto demanda. Bibliografias seguras, eu até comentava no início da palestra sobre bibliografias seguras. Hoje eu tenho a minha segurança de procurar o professor Von Spelling, qualquer livro dele, ler, porque eu sei que realmente é uma fonte segura. O Google está aí, mas nem tudo que está no Google é seguro. Então, busque fontes confiáveis. E uma delas são as próprias bibliotecas, né, das universidades. As bibliotecas, elas acabam fazendo todo um compilado de livros de professores, de pesquisadores respeitados e confiáveis. Está sempre a par das normas vigentes, e eu falo das normas tanto a nível nacional quanto local. Por exemplo, eu vou prestar um serviço agora lá para o sul,
para a região sul, para uma cidade no sul do país. Santa Catarina, eu preciso estar a par da legislação lá de Santa Catarina, porque ela pode ser totalmente divergente da legislação aqui no Nordeste, que tem outro clima, que tem, outra cultura. Então, esteja a par tanto das normas a nível nacional, como a nível municipal, estadual. Tem modelos básicos prontos. Isso é algo muito, muito legal. Você precisa ter um portfóliozinho de modelos prontos. Um modelo de ata, um modelo de proposta, um modelo de projeto. Imagina, sempre que você for receber algum projeto, você tem que desenvolver do zero um projeto. Quanto de tempo você vai demandar? E se demanda tempo, vai demandar mais custo, e talvez sua proposta não seja uma proposta viável, porque ela ficou mais cara que as demais. Então, tenha modelos prontos, disponíveis. Na Migra, a gente tem um modelo de projeto para tratamento de água, por exemplo. Então, se eu for receber um cliente, eu tenho o meu referencial teórico já pronto, a metodologia, logicamente, vai variar, dependendo do projeto, a conclusão também varia, mas as coisas mais básicas que eu não preciso alterar, está lá prontinha. A capa está prontinha, então a gente ganha tempo. Uma ata, também uma proposta comercial, uma ficha de dados. Se seu cliente está precisando do serviço, você vai encaminhar para eles uma ficha de dados, dizendo, preenche aqui para a gente realmente saber qual que é a tua dor e poder te ajudar. Tem também projetos auxiliares. Esse é um outro ponto que vai ter muito em bibliotecas. Muitas pessoas desenvolvem teses, dissertações de TCCs de projetos. Então, você pode utilizar esses projetos como base, afinal, vieram da academia de onde você está sendo formado ou foi formado. E utilize ferramentas para a gestão das entregas. A gente faz o MBA em gestão de projetos e processos e o que a gente mais vê são ferramentas. Então, essas ferramentas, elas visam ajudar a gente não perder o controle das nossas entregas. Então, existem ferramentas que vai me controlar todo o meu cronograma. O meu cronograma vai ter o responsável, a data, o custo. Então, utilize muito essas ferramentas de gestão. Eu vou falar também um pouquinho mais à frente. E, por fim, continuamente, molde estratégias conforme necessidade do mercado. O mercado, ele não é algo estático, ele está em constante mudança, em constante alteração, evolução. Você precisa sempre adequar suas estratégias ao mercado. Essa semana, sexta-feira, a gente notou que uma estratégia que a gente estava adotando não era coerente. Foi o que a gente fez. A partir dessa semana, a gente vamos adotar a estratégia X. Então, você precisa ter esse feeling. E isso aí você vai conseguindo medir com o tempo, se você está tendo retorno ou não, se precisa se adequar ou não, mas sempre esteja em evolução. Nenhuma estratégia é tão boa que ela vai ser fixa para o resto da vida. E buscar inovação. Quando eu falei de parcerias, eu acho algo tão importante as parcerias que trouxe um slide à parte. E aí eu falo de parcerias do ponto de vista técnico e comercial. E a ideia é que você tenha um parceiro por área. Então, se você tem um parceiro para estrutura, você vai ter um parceiro cadista, um parceiro biólogo, um parceiro para equipamentos, fornecimento de equipamentos. Tenha sempre na sua equipe alguém que você pode contar para um projeto, disponível para aquele projeto sempre, sempre, sempre. Eu deixei uma frase aí de Ford, que ele fala assim, unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória. Se você pensa em abrir uma consultoria para ficar isolado, não vai rolar, gente. A gente precisa de parceiros, precisa de gente. Não precisa de gente para oferecer serviço, precisa de gente para apoiar, precisa de gente para executar. As parcerias também nos ajudam na representação técnica no país. Então, hoje a gente é representante técnico de uma empresa lá do Sul. Então, se tiver uma obra aqui no Nordeste, a gente consegue representar essa empresa lá. E, do mesmo modo, existe uma empresa que nos representa lá no Sul. Então, se tiver uma obra que a Migra é responsável, essa empresa consegue nos dar esse suporte no Sul. Então, a parceria é algo fundamental. Fundamental, fundamental. Redução da limitação geográfica, que é um pouco do que eu falei, a representação mútua em qualquer região do país. Então, eu consigo levar qualquer parceiro para qualquer região do país hoje e entregar uma solução completa e satisfatória. Olhar experiente de cada profissional. O que isso quer dizer? Quando você contrata uma empresa, você quer que um problema seja resolvido. Quanto mais olhos focados naquele problema de diferentes áreas tiver, melhor. Então, cada profissional vai ver o problema com o seu olhar técnico.
Então, se você tem parceiros e profissionais todos focados no mesmo problema, mas cada um colocando seu ponto de vista, a solução só pode ser completa e satisfatória. Então, se busca construir uma empresa, se você quer ser empreendedor, firme parcerias. Parcerias que vão estar com você nos momentos mais difíceis, é como um casamento. Para a entrega de um projeto, mas também vai estar ali para dar aquele suporte diário no auxílio de uma informação técnica que só aquela profissão tem. Então, busque parcerias. Nem tudo são flores, e aí eu coloco os obstáculos, um pouco dos obstáculos para se empreender no país. E aí eu não falo só de licenciamento de saneamento em si, mas, de modo geral, existe uma alta carga tributária, concorrência, a remuneração é incerta, pode ser que esse mês você ganhe 10 mil e mês que vem você não tenha R$1. O retorno não é imediato, você vai fazer investimentos até você conseguir ter seu primeiro projeto aprovado para desenvolver e ter uma medição quando você entregar. Falta de planejamento também é um obstáculo, não só para abrir, mas para manter uma empresa. Fluxo de caixa insuficiente, então sempre tenha em mente qual que é a sua fonte de investimento, Falta de segurança jurídica no setor, e aí eu falo do setor ambiental, logicamente que o marco do saneamento ele veio mudar um pouquinho, trazer mais segurança, colocando a ANA como responsável na regulação, mas ainda ela está trabalhando nisso. Inclusive, ontem, na abertura do Congresso da ABS, a própria diretora-presidente falou sobre isso. Eles têm trabalhado para melhorar essa regulação e transformar realmente numa regulação nacional. A morosidade na regulação documental, alta burocracia, falta de financiamento para lançamento de suas ideias. Você tem uma ideia, mas não tem ninguém que faça um investimento para você colocar aquela ideia em prática. A inexperiência é um ponto também que às vezes pesa, é um obstáculo tanto para a gente construir como para manter uma empresa. E para a gente da área de saneamento, a legislação é um tanto complexa e específica. Como eu comentei há pouco, existem legislações específicas por município. Então, torna o trabalho da gente um pouco mais moroso, mas precisa ser mais detalhado. Existem problemas, mas também existem soluções. Não é para desanimar, que é realmente algo que faz sentido. É algo prazeroso e que dá certo. E aí eu trouxe a árvore da sabedoria, brincadeiras à parte, mas aqui eu trago alguns pontos de atenção, algumas observações e conselhos, algumas sugestões. Um deles, invista no planejamento e nasça pronto. Perca tempo naquela primeira etapa. Planeje. A Micra, ela passou mais tempo sendo planejada do que ela tem de vida hoje. Mas a gente sentiu a necessidade de planejar para que a Micra realmente nascesse uma marca pronta. Foque em capacitação contínua nas áreas técnicas e de gestão de pessoas e projetos. Lembre-se que quando você formar grupos de pessoas para aquele determinado projeto, você vai precisar fazer a gestão das pessoas e a gestão do projeto. Então, além do conhecimento técnico, você precisa ter conhecimento de gestão de pessoas e projetos. Valorize seu trabalho, mas não queira ficar rico no primeiro projeto. Já falei sobre isso. Você precisa se valorizar, construa sua planilha de precificação e esteja pronto para dar aquela proposta segura. Ferramentas como o MS Project auxiliarão na gestão das entregas da equipe. Então, para quem não conhece o MS Project, é uma ferramenta muito boa do Office, que vai lhe ajudar a manter o cronograma em dia. Você consegue ordenar todas as suas atividades, montar seu escopo do projeto, depois determinar datas para entrega, responsáveis, custos, e aí você vai acompanhando as entregas. Se tiver um atraso, você coloca lá o atraso na execução, ele já mostra a nova data de entrega do projeto. Então, é uma ferramenta extremamente importante para a gente que quer fazer essa gestão assertiva do projeto. Não esquecer de incluir o BDI. A gente nunca consegue prever tudo, então deixe seu BDI sempre numa margem considerável. Nenhuma estratégia está livre de revisão, foi o que eu comentei. Dance conforme a mosca. O mercado mudou, mude, inove, altere suas estratégias. Toda empresa precisa de capital. Então, no início, priorize projetos que o retorno é mais rápido. Aqueles projetos de 2 meses, de 3 meses, não peguem projetos de 1 ano, que você só vai receber daqui a 1 ano, senão você vai estar engessado durante 1 ano, sem renda durante 1 ano, e não vai conseguir pegar outro projeto. Então, pegue projetos menores,
vá se ambientalizando com o mundo dos projetos, com o mundo do empreendedorismo, e aí quando você se sentir preparado, tiver um capital realmente já guardado lá, um fluxo de caixa certinho, aí você pega projetos de maior complexidade, que vão demandar mais tempo, mas também vão lhe dar um maior retorno. Escopo e cronograma do projeto sempre à vista. O cronograma do projeto não deve ficar apenas com o gestor. Todos os membros integrantes daquele projeto, eles devem estar cientes de cada etapa do projeto, quem é responsável e quando vai entregar. Isso ajuda na gestão, porque cada um acaba se autogerindo e também fazendo a gestão do próximo. Então, sempre gestão à vista. Aqui são meus contatos, LinkedIn, meu canal no YouTube, Facebook, Instagram, o site da Migra, para quem tiver interesse, meu e-mail corporativo e meu telefone para contato. E aí eu deixo só minha gratidão. Não digo obrigado, eu não fui obrigado a vir aqui, então deixo minha gratidão aqui e concluo, gente. Abro para quem tiver perguntas, quem quiser comentar algo. Espero que tenha compartilhado um pouquinho com vocês. Obrigada, Micael. Gratidão, Micael, né? Professor, antes de abrir a palavra para as perguntas, você gostaria de falar alguma coisa? Agradecer o Micael, que ele sempre nos presenteia com essa experiência, né? É uma experiência vivida, que é algo interessante e muito frutífera aí. Então, eu só tenho assim para agradecer e recomendar a todo mundo que se inspirem em esse rapaz aí. É novo, está no mercado, tem muita coisa para adicionar agora aqui, e tratem agora de absorver e perguntar, provocar ele aí. Eu vou pedir licença para o Micael, para que eles provoquem, sim, né? Como que você faz isso? Mas isso é possível fazer dinheiro assim? Porque eu gostei muito dessa estrutura sua, do ponto a ponto aí. Obviamente, tem muita coisa por trás disso aí, mas é algo que eu vejo as pessoas que fazem empresas, né? Que, por exemplo, a empresa tem que ter um domínio, né? Mas, antes do domínio, eles já tiraram o CNPJ. Aí esse domínio já está já está com um nome que não coincide com o CNPJ. Então, quando começam as perguntas, essa seria a minha primeira pergunta para o Micael, se puder me responder aí, e depois os alunos, por favor, façam suas perguntas aí. Obrigado. Eu que agradeço, professor Juan. Realmente, você tem que estar muito atento. Existem etapas, né? Você não pode pular uma etapa. A gente, antes de tudo, a gente construiu o nome da marca e definiu. O nome da marca vai ser Migra Ambiental. E a primeira coisa que a gente fez foi o site, para reservar aquele domínio, o www.migraambiental.com.br. Então, a gente contratou o domínio e, na verdade, a gente contratou um pacote que vem o construtor do site e tudo, para salvar aquele nome. Aquele domínio é nosso, ninguém poderia pegar. A gente também fez o registro da marca no INPE, que nossa marca hoje ela é nossa, ninguém pode se inscrever como Migra Ambiental, está lá no INPE, nossa marca, e depois a gente abriu o CNPJ. Na verdade, a gente abriu o CNPJ e já deu entrada no INPE. E aí nosso CNPJ também saiu como Migra Ambiental. Agora eu vou abrir para as perguntas, né? Vocês podem estar mandando no chat ou levantando a mãozinha. O Luciano Rodrigues perguntou aqui, Micael, como você conseguiu precificar os seus produtos de forma justa e competitiva? A precificação é basicamente aquela planilha que eu comentei. Você precisa ter o custo para existir, o seu prolabore e também o seu lucro, para que a empresa seja escalável e possa crescer. No custo para existir, coloque todos os custos que estão envolvidos para a empresa se manter.
entra contador, custo com energia, internet, água, luz, tudo que você precisa para manter a estrutura da empresa vai entrar no custo fixo. Determina seu prolabore, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, quanto que você quer receber por mês, seja coerente nesse valor também. E determine o lucro. Aí eu quero lucrar nos meus projetos 10, 20%. E aí soma tudo, divide por 220, e aí você vai ter o seu custo por hora. Depois a gente pode até compartilhar, conversar um pouquinho mais a parte sobre precificação, que é algo um tanto complexo de se explicar junto de tudo numa palestra de 1 hora. Ótimo. Deixa eu olhar, ver se alguém mandou mais alguma pergunta. Tem meus contatos também, Rubia. Se o rapaz quiser tirar mais alguma dúvida sobre esse tópico, ele pode me procurar em um dos meus contatos. Tá, outra pergunta aqui. Contratar um contador já para viabilizar a empresa na etapa de idealização da empresa é uma boa ideia? Não. Primeiro, monte seu plano de negócios. Tenha preços médios para colocar no plano de negócios. Você precisa saber quanto que custa para eu abrir uma empresa. Aí você busca um contador, sonda qual que é esse custo e coloca no seu plano de negócios. Você não tem como já pagar um contador sem saber se sua empresa vai ser viável ou não. Então, o primeiro ponto é estruturar seu plano de negócio. Depois de comprovado que é viável, aí sim você procura um contador. Mas antes, sonda um contador. Qual que é meu custo para manter uma empresa desse porte? Estou querendo abrir uma empresa assim, assim, assim. Eles não cobram para dar esse tipo de informação. Então, busca um contador e puxe o máximo possível deles, de modo gratuito. Você não pode comprometer, gente. Você não pode comprometer capital no início, na abertura da empresa. Entenda que você não tem capital, você está colocando capital do seu bolso no início. A empresa ainda não gerou R$1 de lucro. Então, você tem que utilizar todos os meios possíveis para extrair o máximo de informação de modo gratuito. Como essa palestra. É uma das formas, né? Ótimo. O Marcos Vinícius aqui te parabenizou, né? Falando que é muito bom a gente saber que podemos continuar nessa carreira, né? Mesmo com começo meio difícil e principalmente nesse momento atípico que nós estamos vivendo. E aí eu queria aproveitar e te perguntar, assim, durante o início, né, da criação da sua empresa, quais foram, assim, as maiores dificuldades que você pensou assim, nossa, agora não vai mais, e o como você fez para reverter isso e hoje está sendo esse profissional excelente com a empresa ótima? O primeiro ponto, eu acho que é a precificação, que eu comentei. É muito difícil a gente determinar qual que é o nosso custo. E eu resolvi fazendo um curso, buscando cursos gratuitos, gente. Eu sempre tento buscar cursos gratuitos mesmo. Achei um curso de outra área e aprendi com um profissional de arquitetura como que precifica. Então, eu resolvi dessa forma e hoje eu consigo precificar qualquer serviço através dessa planilha que a gente criou. Outra dificuldade é a prospecção de clientes. A gente já iniciou com um cliente fixo, a gente já iniciou com um projeto, mas terminou esse projeto e agora? A gente foi para as técnicas de prospecção. Estudar também. A gente só resolve as coisas estudando. Encontrou um obstáculo, vai estudar. Alguém já fez isso, gente. A gente não é novo em nada. Alguém já empreendeu, alguém já passou por esse problema. Vai estudar, vai conversar com alguém mais experiente, que já passou por esse problema, que vai te dar os caminhos das pedras para você resolver. É isso que a gente faz hoje. Por isso que eu digo, a estratégia ela precisa ser atualizada sempre. A estratégia precisa ser revista sempre. Não existe nenhuma estratégia imune ao mercado. Então, estou usando a prospecção do cold mail. Foi essa técnica que a gente falou que não estava funcionando tão bem, o cold mail. Eu estava mandando e-mail, mas não estava tendo tanta devolutiva. Mas quando eu ligava, eu tinha uma devolutiva muito maior. Então, a gente já alterou nossa estratégia. Em vez de estar mandando e-mail, a gente está ligando. Então, já é uma estratégia diferente. É isso que você precisa fazer. Verificar se realmente está tendo retorno à estratégia que você está utilizando. Ótimo, excelente. Essa questão aí da ligação realmente funciona muito mais que e-mail. Nós do PET, a gente tem essa experiência.
Outra pergunta que é a última, tá? Por causa do horário. Qual a metodologia que funcionou mais para captar clientes no começo da empresa? Até hoje, o que mais funcionou para a gente foi o network, gente. A gente tinha muito contato, a gente trabalhava na empresa de saneamento, um dos maiores grupos de saneamento do país, então eu tinha contato com parceiros, muita gente a gente contratou, a gente teve contato com muita gente. E foi a partir dessas pessoas que a gente acabou conseguindo os nossos primeiros projetos. E também network com colegas de trabalho, colegas de profissão. Consegui projetos através de um colega que fez intercâmbio, de um colega que estudou comigo. Montei parcerias com outros empreendedores que estudaram comigo. Então, o network, eu acho que é a técnica que a gente mais utilizou. Eu gostaria de cumprimentar, antes de o Micael encerrar aí, a Patrícia, da CETESB, Patrícia Faga Iglesias Lemos, nossa convidada para a próxima palestra, né? Então, seja bem-vinda aí, tá? Rubio, pode continuar, eu só queria pontualizar aí que a Patrícia já está, tá? Eu já concluí. Eu já concluí e vou aproveitar então o momento para agradecer a oportunidade mais uma vez de falar para esses garotos como eu do mundo do saneamento. Gente, como eu frisei na última palestra também, falando sobre o marco regulatório, o mundo do saneamento está aí, precisa de profissionais comprometidos, então não deixem a peteca cair, a gente precisa de vocês, o Brasil precisa de vocês mais do que nunca. E agradeço, gente, a oportunidade. É sempre um prazer imenso falar um pouquinho.